Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, muito boa tarde. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, Andréa dos Anjos, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês nesse nosso encontro marcado, de todo sábado a partir das 17 horas. E continuamos com a nossa campanha Doutrina Espírita, vamos começar, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina. A nossa roda de conversa de hoje, o tema será Fora da Caridade Não Há Salvação. E para a gente trabalhar o tema, o nosso convidado de hoje é nosso companheiro do Movimento Espírita daqui de São Luís, Maranhão, Silvio Babu. Meu amigo Silvio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa que é o Espiritismo. Boa tarde, querida André, para nós é um momento maravilhoso poder participar do que é o Espiritismo. Estamos aqui para contribuir da melhor forma possível com esse tema tão maravilhoso que é Fora da Caridade Não Há Salvação. E um prazer imenso poder estar junto com os seus irmãos, seus ouvintes, né? Que eu tenho certeza que deve ser líder da audiência. É isso aí, estamos juntos. Como sempre, generoso, mas somos sim. Por isso, o convite de sempre, participe, nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre a doutrina, que todo final do mês a gente tem um programa especial, Pergunta dos Ouvintes, comigo e Isabela Martins. Você já sabe. Aqui mesmo na Web Rádio, no espaço de recados, ou nas redes sociais do Grupo Divulgar. Aproveita e segue, que aí você fica informado da programação, que é 24 horas por dia, todos os dias da semana, na Web Rádio e no nosso aplicativo que você baixa gratuitamente. Agora, para começar, sempre em paz e muito bem acompanhado, vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Voltamos após um momento de reflexão e já vamos engatar a nossa roda de conversas de hoje, que o tema é deveras importante. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa.
O Espiritismo em Debate. Como falei na abertura, o tema de hoje é Fora da Caridade Não Há Salvação. Já referenciando para vocês, para depois estudar. Vamos lá. Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, na sua terceira parte, no capítulo 11. Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, a partir da questão 886. No Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação, nós temos no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, e também o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Estude para poder você realmente conhecer e ter essa liberdade que o conhecimento nos traz. E aí, meu querido amigo Silvio, para a gente começar, deixa eu te provocar aqui. O que é caridade e qual é o verdadeiro sentido dela? Justamente começar com essa questão, né, do Livro dos Espíritos, quando Kardec, justamente nesse momento de dúvida, né, vamos dizer assim, né, até porque Kardec, ele com a sua sabedoria, né, com a sua, vamos dizer assim, ele estava isento, né, de qualquer, vamos dizer, dúvida a respeito dessas perguntas dos quais ele faria os espíritos. A gente ainda hoje tem muita dificuldade de saber e entender o que é caridade. Lógico, nós todos estamos no mundo de provas e expiações, né? Estamos aqui para aprender, para nos aperfeiçoar, e ainda, devido a essas imperfeições, nós tendemos naturalmente a nos afastar e até de querer entender e compreender esses conceitos, que são conceitos, vamos dizer assim, a partir do momento que a gente se mergulha ele, a gente começa a ter entendimentos melhor sobre ele, tá? E a caridade é um deles, onde a gente, inclusive, tem uma exposição espírita, que é Fora das Caridades Não Há Salvação, onde a gente lembra que foi feita uma pequena pesquisa, né, para os espíritas, por que eles faziam caridade. Olha só, qual o motivo que vocês fazem caridade? Tá? E a gente fala isso especificamente para os espíritas, porque é um tema que ele é muito presente na doutrina espírita. E alguns falavam, por medo do umbral, outros para ganhar bônus horas, outros para falar para os outros, né? Outros irmãos para amortecer o ego, né? E aí, mas por que motivo a pessoa fazer essa caridade, né? Obrigação, a gente pode dizer prazer, dedicação, necessidade, dependência, desencargo de consciência, amor, orgulho, e aí que são as grandes dificuldades que a gente tem, tá? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é categórica, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E eu faço uma ressalva aqui, por que foi nessa sequência? Não é? É uma ressalva, inclusive, muito particular minha, por que ele colocaram primeiro benevolência? Inclusive, nós falamos do BIP, B-I-P, né? Benevolência, indulgência e perdão. Ora, por que foi benevolência primeiro, indulgência e perdão? Ao meu ver, a gente observa que a benevolência, a gente pode traduzir ela em duas formas de caridade, a caridade material e a caridade moral, tá? E a mais fácil delas é a caridade material, quer dizer, ou seja, inicia-se a benevolência com a caridade mais fácil de fazer, que é a caridade material. E dentro da caridade material tem algo que ainda é muito discutido hoje, por incrível que pareça, que é a esmola. É muito discutido a esmola. Que ainda é mais fácil de fazer, né? Simplesmente você entrega ali e não quer saber de absolutamente nada. Mas ainda discutimos. Ok, a caridade material nós sabemos, uma esmola, que é a mais simples de ser feita. Nós temos uma doação de uma cesta básica, nós temos uma doação de roupa, de alimentos, até o próprio nome material, algo que é material. Dentro da benevolência, nós trazemos a caridade moral, que aí passa por uma palavra amiga, por um abraço fraterno, por escutar a pessoa, por orientar aquela pessoa,
né? Então a gente observa que a benevolência, a caridade moral, ela já começa a se abranger um pouquinho mais, trabalhar o orgulho, trabalhar, né, as nossas vaidades, começar a se observar, se conhecer, como um filósofo da antiguidade falava, né? Homem, conhece a ti mesmo. Tudo isso passa pela benevolência. E a gente observa que é algo que a gente já começa a trabalhar de uma forma, vamos dizer assim, de uma fácil para uma mais difícil. E aí entra a indulgência, que é a indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, aceitar o outro como ele é. Ou seja, já começa a ficar mais difícil a gente aceitar o outro. Ou seja, aquilo que tem se falado muito outro dia sobre o respeito. Ou seja, o meu direito, ele termina onde começa o seu direito. Tá? E nós estamos tão preocupados com o direito, esquecemos dos nossos deveres, temos dificuldade de respeitar o outro, de aceitar o outro como ele é. Às vezes, com todas as suas dificuldades, nós não conseguimos nos olhar, porque também, às vezes, nós temos muito mais dificuldade do que o outro. Então, a indulgência ela já começa a ser mais difícil. E, por último, vem o perdão das ofensas. Perdoar, nossa, que dificuldade, né? Tanto que no Evangelho Jesus fala, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Ele fala 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes. E aí ainda temos dificuldade de entender o perdão. Né? Temos dificuldade de entender o perdão, porque o perdão, ele passa, não vamos dizer, lógico, pelo esquecimento, porque a gente tem memória, esquecer a gente não esquece, tem memória, mas a gente sempre diz de uma forma fácil de entender. Perdoar é justamente aquele ato de quando você olha aquele irmão que por algum motivo foi instrumento da espiritualidade para fazer você crescer, e você não entende isso e se melindra, porque você tem que agradecer a ele. E aí a gente tem um que ainda perdoar ele. A gente deve agradecer, porque ele foi instrumento para o nosso crescimento. Ok, e aí quando a gente olha ele por algo que ele fez para a gente, que a gente devia agradecer, a gente ainda não entende, e o coração da gente não se regozija mais, né? Não dá mais aquela dorzinha fina, tudo, aí você perdoa. Mas essa história de dizer, não, eu perdoei, e você lá, eu aqui, não existe. Então, o que a gente observa? Que o verdadeiro sentido da caridade ele é muito abrangente, mas muito mesmo. Mas, como a nossa visão, né, ainda ela é muito cartesiana, porque nós estamos presos à matéria, nós temos uma visão limitada, a gente tende a associar a caridade apenas no âmbito da caridade material. Por isso que fica difícil da gente entender. Tá? Não sei se eu dei não, essa passada ótimo. Aí tudo. E essa resposta dos espíritos é fantástica, justamente por isso que tu falaste, esse final, que a caridade ela é muito ampla e a gente reduz ao que é uma esmola, sempre a dar algo material, a gente sempre associa. E, na verdade, é um dar espiritual, humano, porque é você aprender a ser benevolente, aprender a ser indulgente, aprender a perdoar para poder você conseguir dizer sim, eu sou caridoso porque eu consigo ultrapassar essa barreira que existe em nós que ainda impera o orgulho e o egoísmo que não nos deixa a gente ter essa visão, né, Silvio? Isso, e quando a gente começa a entender isso, é a grande virada de chave nas nossas vidas. Eu vou aproveitar, porque até eu também não sei nem o tempo, nem perguntei o tempo para ti, né? Porque eu acabo batendo muito papo, tá? Desculpa aí, você pode deixar, que o papo tá bom, a gente vai. Isso, eu peço até desculpa por isso, mas eu gostaria de dar alguns exemplos, porque, por exemplo, eu nasci num berço espírita, num centro espírita, eu morei dentro do centro espírita, quando criança, quando pequeno, e tinha uma frase, que essa frase é que mais me intrigava lá no Centro Espírita, porque eu não sei se você conhece o Centro Espírita de Pinheiro. Você já foi lá em Pinheiro, no Centro Espírita Pinheirense? Já. Conhece? Já, né? Então tem uma viga, que é bem em cima lá, que é a frase, fora da caridade não há salvação. Eu era guri, ficava bem na frente, minha mãe inclusive está aqui hoje comigo, ela do meu lado, eu ficava lá, eu olhava aquela frase, fora da caridade não há salvação. Agora imagina se a gente pudesse voltar ao tempo e você filmar aquela criança crescendo naquele mesmo lugar, sentadinho ali, olhando aquela frase. E se você pudesse adentrar ao pensamento dessa criança,
que eu pensava? Eu ficava assim, meu Deus do céu, quer dizer que eu tenho que fazer caridade para me salvar? Ah, não. Como é isso? Aí ia para lá, ia para cá. Foi até que uma vez, né, eu cheguei a dizer assim, eu vou fazer um mergulho com mais profundidade no que é fora da caridade, não há salvação. Pois pronto, E Babu, aí? vamos nisso. Fora da caridade não há salvação. Por quê? Nesse teu mergulho, explica para a gente por que fora da caridade não há salvação. Isso, por que fora da caridade não há salvação? Então, essa era a grande dificuldade que a gente tinha, né? E aí eu comecei a buscar a caridade e depois comecei a buscar a salvação, tá? Eu desassociei as duas, o conceito de caridade, o conceito de salvação. Não vou até adentrar de muita forma assim, lógico, a não ser que você... Até porque a gente tem um conceito de caridade, eu vou pegar de uma forma assim, vamos dizer assim, na Wikipédia, que diz assim, olha, caridade é o sentimento ou uma ação altruísta de ajudar o próximo, sem buscar qualquer tipo de recompensa, amor ao próximo, bondade, benevolência, compaixão e esmola. Isso é o conceito lá do dicionário. Tá? Mas aí, o nosso querido Emmanuel, olha um dos conceitos que ele diz assim para a gente, assim, olha, onde estejas e por onde passes, sempre que possível, deixa algum sinal de paz e luz para aqueles irmãos que estão vindo na retaguarda, a fim de que não se percam no rumo certo. É uma palavra tão simples quanto as outras, mas se for traduzida em ação, será sempre uma luz no caminho. Quando a divina providência nos apresenta alguém para auxiliar, é muito possível que esse alguém, sob o nosso amparo, se transforme na chave ideal para a solução do nosso problema. E aí a gente conclui, o bem que praticares em qualquer lugar é o teu advogado em toda parte. E aí a gente pode destacar, né, nesse bojo, né, sobre caridade que Emmanuel traz para a gente, a paz, a luz, né, a chave ideal justamente da solução do nosso problema e, além do mais, o advogado em toda parte. Por que o advogado em toda parte? Quem que não gosta de ter um advogado para o defender? E esses irmãos dos quais nós, a partir do momento que auxiliarmos eles, pela própria lei de causa e efeito, eles vão nos auxiliar em toda parte onde nós nos encontrarmos. Não é? Eles vão nos defender. Só que de uma forma interessante, viu, André? Não vai ter cobrança. O advogado ele vai ter que pagar, remunerar, né? Ele não vai ter cobrança, porque ele vai retribuir com gratidão aquele amor, aquele gesto de amor do qual você proporcionou a ele. Então, a caridade, a gente pode resumir em sendo que o amor em ação. O amor em ação. E aí, e a salvação? Não é? A gente já pode resumir o que seria a salvação. Porque, devido a nossas encarnações do passado, nós nos prendemos muito no tema salvação como o lugar circunscrito, um local onde nós teríamos seria o paraíso, né? Ainda hoje a gente vê muito isso, inclusive nós espíritas, às vezes a gente fala, alguma outra fala mesmo assim, se eu fizer isso eu não vou ser salvo e não sei o quê, mas a doutrina espírita já nos dá todo o conhecimento sobre a salvação, né? Então, a salvação no dicionário, eu vou trazer apenas o que ele diz lá, ele diz assim, olha, é um termo que genericamente se refere à libertação de um estado ou condição indesejável. Tá? Porque ela vem do latim salvare, que significa salvar, e também salus, que significa ajuda ou saúde. Né? Quer dizer, seria a gente passar de um estado para outro, e nesse estado ali a gente ir para o paraíso eterno, que aí a gente já traz um conceito religioso. Mas a doutrina espírita, através de Emmanuel, o que ele nos diz? Ele nos diz de uma forma muito simples. Ele diz assim, olha, dentro das claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realização do infinito. Ou seja, o nosso processo de autoiluminação. Então, salvação, autoiluminação. Seria isso, uma forma simples. Fora da caridade não há salvação,
fora do amor em ação, eu não consigo a minha iluminação. Seria simples. E quem que não gosta de de ser um iluminado, ou melhor, estar no claro, na luz? Tu gosta de escuro, André? Não. Só para dormir. Para dormir eu gosto no escuro. Mas... Então, qual é a forma para a gente se encontrar na luz, né? É a gente colocar o amor em movimento, o amor em ação. A gente vai se iluminar. É uma forma muito simples da gente entender, tá? Agora, lógico que esse gesto de colocar o amor em ação, eu sei que durante o tema a gente ainda vai falar muito sobre isso. Inclusive, na exposição que eu preparei, foi muito interessante, porque a gente sabe, a gente prepara a exposição, mas a gente tem muita inspiração, porque a maioria das coisas não é a gente, né, que está falando mesmo. A gente está só replicando o que eles nos orientam. E eu preparei algo bastante interessante. Por exemplo, eu vou pedir, eu vou trocar o papel contigo. Eu queria que tu me desse 2 virtudes. Duas virtudes. Pode falar aí, 2 virtudes. Misericordioso. Misericordioso. E o próprio benevolente. Que a gente benevolente. Pronto. Então, qual é o tema? O tema nos fala fora da caridade, da caridade não há salvação. Então, eu vou extrair caridade, vou extrair salvação e vou trocar por benevolente e misericordioso. Vamos lá. Fora da benevolência não há misericórdia. Fora da misericórdia não há benevolência. E aí a gente pode fazer um trocadilho. Pegar a paz, pegar o amor, a união, prosperidade, família, felicidade, fraternidade. E aí vai, quer ver? Fora da humildade não há esperança. Fora da paz não há benevolência. Fora da união não há prosperidade. Fora da família não há felicidade. Fora da vigilância não há pureza. E aí você vai fazendo esse trocadilho. Ou seja, será por acaso fora da caridade não há salvação? Ou seja, quando você coloca as virtudes nesses dois, né, substituindo, porque a caridade ela vai abranger o quê? Justamente todas as virtudes. Olha que legal. Por isso que é linda essa resposta dos Espíritos a Kardec na questão 886, porque é um resumo de tudo que é necessário para ser caridoso. Com isso, meus queridos, é um breve intervalo, vamos ouvir Mundo Melhor com a Cor de Luz e já que a gente volta. Vem ver o sol, a cor de luz, tua missão. Ver que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Vença o mal que nasce dessa indiferença e te prende a falta de ação. Busca na vontade, na virtude ativa do teu guia, de só sem ser um verdadeiro cristão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem ver o sol, a cor de luz, tua missão. Ver que a felicidade é fazer o bem a todo irmão. Perdoe sem limites, aplique a indulgência em pensamento, sentimento e ação. Seja pródigo no nosso amar. Vem ver o sol, a
acorde luz, tua missão. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Coragem, paciência, resignação são fontes de inspiração. Vem, educa-te, construirás um mundo melhor. Transforma o que vai no teu coração. Caridade é redenção. Vem, vem ver o sol, fazer o bem a todo irmão. Estamos de volta após esse breve intervalo, onde eu e meu amigo Silvio Babu estamos discutindo sobre fora da caridade não há salvação. E aí, Silvio, eu volto a te provocar. Tu bem falaste no bloco anterior sobre a caridade material e a caridade moral, que a grande das mais das vezes a gente tem esse conceito mais como de caridade sendo material, porque é o que mais... que ainda já é difícil, mas é o que ainda se consegue ter hoje em dia. Aí eu te provoco assim, fazer a caridade e ser caridoso tem diferença? É um tema bem instigante, né? Fazer a caridade e ser caridoso tem diferença. A gente pode fazer uma consulta lá no dicionário dessas duas palavras, caridade e caridoso, né? Lá no Aurélio, caridade, inclusive eu já falei, mas vou repetir, né? Benevolência, complacência, compaixão, beneficência, tal, benéfico e esmola. E caridoso, ele fala idem, quem tem caridade, esmoler, esmolento. Quer dizer, quem tem caridade, tá? Ó, Kardec, lá na Revista Espírita, ele traz um tema bastante interessante. Ele diz que o sentimento de caridade, olha só, vamos ficar bem atento. Ele diz que o sentimento de caridade é uma descoberta interior de que todos somos fruto do pensamento de Deus. Estamos evoluindo e passamos por embaraço e dificuldade. Por isso, precisamos, sem exceção, e em muitos momentos, de alguma compreensão e colaboração. O que não estabelece que quem precisa é menos, é inferior em relação àquele que circunstancialmente tem o que oferecer. Ao contrário, é sempre uma troca, momentos de fraternidade e de solidariedade natural nascida da alma. Ou seja, quando a gente fala sobre caridade e ser caridoso, a gente observa que tanto a fazer a caridade como o caridoso vai depender do ator que está sendo caridoso e do ator que está praticando a caridade. Entendeu? Por quê? Porque se você faz a caridade, né, desprendida, sem nada em troca, tá? Independente de qual seja a caridade, material, moral, né, ela é a caridade em si. E se você, ao fazer essa caridade, você se torna o quê? Uma pessoa caridosa. Naturalmente, você se torna uma pessoa caridosa. Só que, quando o ator muda de figura e ele pensa lá dentro dele que ele está fazendo a caridade, porque ele está dando alguma coisa, mas aí ele está fazendo aqueles flash para a sociedade, né? Fazendo aqueles flash para a sociedade. Não no sentido de dar pelo sentimento, mas pelo sentido de dar para que se mostrar. Inclusive foi aquela pergunta lá, aquela pesquisa, né, que eu te falei, né? Ou seja, aquele dar para querer se apresentar para o outro, aquele está dando porque ele está com medo do umbral, tá? Ele está dando para satisfazer o ego dele. Então aquilo ali deixa de ser caridade e ele deixa de ser caridoso. Porém, tem algo bastante interessante. Aos olhos da sociedade, ele é uma pessoa caridosa e é uma pessoa que faz caridade. Mas é um grande equívoco.
né? Então a gente poderia dizer que tanto a caridade como o caridoso está ligado diretamente ao autor, da forma de como aquele autor pratica a caridade e de como aquele autor se torna caridoso. Inclusive esse tema que nós vamos falar daqui a pouco, que é sobre a mão direita e esquerda, ele vai nos melhorar a entender essa questão de caridade e caridoso. Não sei se eu consegui contribuir. Sim, e vamos entrar logo nisso, Silvio, porque você bem falou, tem aqueles que fazem pelo desprendimento de fazer, mas aqueles que fazem, mas de alguma forma deixa um rastinho para ser visto e ser, vamos dizer assim, adorado por quem vê, né? Para quem assiste. E vai justamente em conta desse capítulo que a gente enunciou, o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, que é uma recomendação de Jesus. Então, qual é o verdadeiro sentido? Qual é essa advertência? Já que muitos de nós, nessa pesquisa, a preocupação era com o que os outros acham, o que os outros pensam, deu no ir para o umbral, bem, enfim, tirar o peso da consciência, N motivos totalmente diferentes do real sentido da caridade. Olha só, André, às vezes é algo muito particular da gente, de como a gente entende, como a gente interpreta, mas acima de tudo, como está a nossa consciência. Isso é bastante interessante. Eu sempre trago muito essa questão. Você já pensou como é para manter uma instituição? Por exemplo, você sabe uma instituição espírita, a dificuldade que nós temos de manter uma instituição espírita? Você já pensou um orfanato, para manter um orfanato? Você já pensou um asilo? Eu participo dos trabalhos aqui no asilo de Medicidade, e uma vez eu arregacei a manga e disse, eu vou fundar um asilo. Foi muito engraçado. Depois eu cheguei no asilo de Medicidade e o pessoal, Silvio, vem aqui, dá uma olhada aqui, as despesas, sabe quanto custa? Eu vou só assim falar aqui de valores. Um idoso para ficar no asilo hoje, tem um asilo aqui em São Luís, que é o de Medicidade, um idoso custa em torno de 6 a 7 mil reais por mês, um idoso, entendeu? Aí a grande pergunta é, como é que você vai ajudar a fundar um asilo se ninguém sabe que você está fazendo aquilo? Como é que as pessoas vão doar para aquela instituição? Né? Porque se você interpreta a lei fria como ela é, né, você tende simplesmente a fundar o asilo e ninguém sabe do asilo. Ninguém sabe do asilo que você está fundando. E aí, como é que vai chegar a comida, o almoço, pagar a energia, uma série de coisas, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 13º, não sabe a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. Um breve resumo, ele diz assim, olha, quando derdes esmola, não sabe a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Interessante que ele traz a palavra esmola, é um dos primeiros pontos, né? E nós falamos que esmola é o tipo de caridade material a mais fácil de fazer. E olha que até hoje a gente tem conflito de ideias na casa espírita sobre a esmola. Tem muita gente que diz assim, eu não dou esmola porque o rapaz vai pegar aquela esmola para comprar droga. Olha só que complicação. E ele está falando aqui de esmola. Depois, ele continua no mesmo texto, e aí um resumo, ele diz assim, naquela passagem que ele faz a cura, né, do leproso, e aí ele disse então Jesus, abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas, ele coloca mais, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés a fim de que lhe sirva de prova. Bem, olha só, primeiro a questão da esmola, né? Fazer o bem sem ostentação. A esmola é a coisa mais simples que tem para fazer. É como se dissesse mesmo assim, meu irmão, se tu tá dando a esmola para te aparecer, dá, pelo menos, não te mostra para ninguém. Faz isso não. Agora, quando tu faz alguma coisa que realmente é de coração, né? Como ele diz, né, vai mostrar-se aos sacerdotes e oferecer o dom prescrito por Moisés a fim de que ele sirva de prova, ou seja,
Mostra para eles que essa é a única forma que eles têm de sair daquela situação do qual eles ainda se encontram presos, né? Aquela letra, presa àquela letra. Mas essa questão de se mostrar, vamos dizer assim, ela vai estar diretamente ligada ao nosso estado de consciência. Porque eu posso dar alguma coisa para alguém, né, e de repente mostrar, fazer uma campanha do qual eu estou precisando de ajuda para dar para alguém, mas não necessariamente que eu estou me mostrando, porque a minha consciência não diz isso. A minha consciência não diz isso. Aí está ok. Mas se a minha consciência gritar, aí eu não vou fazer. Porque eu sei que eu estou querendo justamente... E aí ainda tem mais uma coisa. O holofote do mundo. Uma das partes mais interessantes, André, é quando alguém te elogia sobre isso. Olha, você é muito caridoso, você faz muito bem, que legal, eu vi você dando aquela cesta, eu vi você abraçando aquele idoso, que maravilha, não sei o quê. Aí tu te enche de coisa. Então tu tá equivocado. Entendeu? Se porventura tu te respirar com aquele ar de vaidade, de orgulho daquilo, aí que tu tem que fazer, porque pode acontecer, né? O aplauso, ele pode proporcionar isso na gente. Afinal de contas, nós somos imperfeitos. O que nós temos que fazer naquele mesmo momento? Senhor, que nesses momentos que eu seja exaltado, que eu possa compreender e entender, né? Que eu preciso eliminar ainda esse orgulho, essa vaidade dentro do meu coração. Ou seja, eu me conecto com o alto, com um gesto que verdadeiramente de humildade, para entender que eu ainda sou imperfeito, que eu ainda tenho esse orgulho, essa vaidade dentro de mim, mas que aquele gesto que eu fiz não foi com essa intenção, mas como eu fui elogiado e aquilo ali me envaideceu, que eu possa me desprender disso. E o que Ou seja, é a prece do pecador, né? Nós vamos nos libertando, né? Porque eu já vi muitas vezes amigos, né? Que aí você está aqui fazendo um trabalho, aí vem uma TV filmar, não sei o que, sai todo mundo correndo, não, eu não posso parecer, que é porque lá no Evangelho diz que, mas meu irmão, que é isso, meu irmão, tu não está fazendo para aparecer. A gente até deselegante com os irmãos que estão fazendo uma reportagem. Exatamente, uma forma de ajudar o trabalho. E querem mostrar uma notícia para a sociedade boa, porque a gente vê tanta notícia desagradável na televisão, aí sai todo mundo correndo, eles não têm nem com quem falar. Por isso eu sempre digo assim, eu falo, não tem problema, eu vou e falo. Silvio, por isso que é importante esses momentos, a gente conversar, ajudar as pessoas a estudar, e nós mesmos também reforçar o estudo, o entendimento, porque o trabalho precisa ser mostrado, para poder, como você mesmo disse, as pessoas saberem. De repente eu quero ajudar, mas eu não sei como, eu não sei aonde, eu não sei se onde é que tem uma instituição idônea que possa estar precisando e o que está precisando. Então isso precisa ser mostrado. Agora, o que mais interessa a Deus é justamente o que tu falaste, o que está no nosso interior, o que realmente me move, foi fazer a caridade. Eu vou fazer a propaganda desse trabalho, mas com o intuito de quê? De despertar nas pessoas e talvez elas, olha, me identifiquei com esse trabalho, eu vou ajudar, interessante, tá aí, eu vou lá. Então, é uma possibilidade, porque aquilo que não é visto não é lembrado, não é sabido. Então, realmente agora o mais importante é o que está em nós, o que nos move. Em nós, é isso que a gente fala. Porque nas interpretações a gente vai entendendo isso, basta a gente ir lá nas entrelinhas que a gente consegue perceber isso, tá? Inclusive, André, eu faço uma palestra de o tema Antes de Partir. O que é Antes de Partir? É de um livro de uma australiana, Bruce Wary, que são os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes da morte. É um tema bastante interessante, aqui eu acredito, né? Bastante interessante. Verdade. E você sabia qual é o primeiro arrependimento das pessoas antes da morte? Primeiro arrependimento, primeiro lamento. É esse aqui, ó. Desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesma, não a vida que os outros esperavam de mim. Esse é o primeiro arrependimento. E o nosso querido Chico Xavier, ele nos diz assim, olha a mensagem que ele nos diz, que tem tudo a ver com esse arrependimento. A maior prisão que podemos ter na vida é aquela quando a gente descobre que estamos sendo não aquilo que somos, mas o que os
o outro gostaria que fosse Chico Xavier. Entendeu? Mas na maior prisão. É lógico que o quê? Então, fazer aquilo e alguém ver, ou você mostrar para alguém com esse sentido desprendido disso, e alguém vier a você e criticar você, aí você tende o que a se retrair. Porque a tua consciência está te dizendo que você fez, né, não desprovido totalmente, né, de apego, não, mas você fez por causa daquilo que a tua consciência está te cobrando. E aí é que nós precisamos utilizar as ferramentas do Evangelho, a oração, pedir a Jesus, porque a gente é imperfeito. Sim. Entendeu? A gente é imperfeito. Pode até não ter sido a intenção, mas só o fato de evidenciar a pessoa desperta e sem nela aí. Por isso que eu falei, a oração do pecador, ele se reconhecer ainda como devedor da lei e pedindo o auxílio para eles retornar aquele real intuito que talvez foi um pouco maculado, porque todos nós ainda estamos em aprendizado, né? E justamente nessa questão, talvez essa inflama. Eu assisti hoje, esses dias, um vídeo que me enviaram de Irmã Dulce. Irmã Dulce contando, mostrando a casa, como ela tratava os nossos. Nossa! Quer dizer que eu vou dizer que ela estava mostrando aquilo porque ela estava assim, vai dizendo. É óbvio que é uma missionária, né? Eu jamais vou querer me comparar com uma missionária, não é isso. Mas é um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido. E se eu não começar a buscar e ter esse entendimento, eu vou ficar preso a alguns parâmetros da sociedade, críticas e por aí vai, que vem, que é comum, inclusive você sabe, né? Não só no caso do movimento espírita em si, mas a gente pode pegar das outras religiões, evangélica, católica, os nossos irmãos falam para a gente, né, essa crítica, esse conflito que existe, e você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, etc. E ela sempre pergunta, sempre que eu digo para as pessoas, mas eu não, isso, como é que está a tua consciência? Tua consciência, como é que está? Não, eu estou em paz, estou tranquilo, então está tudo bem. Continua fazendo, está ótimo. Agora, se a tua consciência está te cobrando, olha, repensa isso daí, ou pelo menos faz uma oração e pede ajuda do alto, né, para que tu possa te libertar ainda dessa imperfeição que há em ti. Tá? Tá certo. A gente observa que é um tema, né, que se a gente for mergulhando, tá? Sai muita coisa. Vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta. Conduta Espírita com a banda Nova Luz. Na 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 na. Não é só devorar o que há nas páginas dos livros. Ser sábio é edificar lições dentro de si. Não adianta se lançar num trabalho só pra ocupar as mãos. Boa sementeira é a que produz só frutos bons. Não basta se encantar pra divulgar a boa nova. É preciso vivenciá-la com todo o coração. Conduta espírita, vista essa camisa. Abrace a ideia, divulgue o que é bom. Conduta espírita, vista essa camisa. Abrace a ideia, divulgue o que é bom.
nós podemos construir o amanhã muito melhor. Ser solidário é essencial para quem quer servir. Cada um tem seu papel na seara da regeneração. Atuar sem fronteiras, levar luz em belos tons. Se a boa palavra convence sim e a gente aprova, o exemplo é que arrasta na hora da ação. Conduta espírita, vista essa camisa, abrace a ideia, divulgue o que é bom. Conduta espírita, vista essa camisa, abrace a ideia, divulgue o que é bom. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Estamos de volta após esse breve intervalo, falando sobre Fora da Caridade Não Há Salvação com o Silvio, que tem uma grande bagagem nesse assunto, é um grande trabalhador nessa frente e vai estar nos ajudando a trabalhar sobre a temática. Silvio, no Evangelho segundo o Espiritismo tem essa citaçãozinha aqui. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Por que a caridade está acima até da fé? Olha só, interessante. No próprio Evangelho fala, né, que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Lá no próprio Evangelho responde dessa forma, né? Mas eu queria ir bem mais além, né? Porque a caridade está acima até da fé. Olha só, nessa passagem de Paulo, eu queria fazer um adendo, né, bastante interessante. Inclusive, eu dou o mérito aqui ao meu querido Fábio Carvalho, né, nosso professor, né, Fábio Carvalho, grande estudioso da doutrina espírita. E foi um belo dia o Fabinho fazendo uma exposição e através da exposição dele, ele me alertou para isso. E era um questionamento muito pertinente que eu fazia. Por que em alguns textos tinha lá, e nem que eu falasse a língua dos homens do anjo, né? Se não tiver caridade e outro amor. E outro amor, né? Uhum. Inclusive, a maioria dos textos que a gente encontra é o amor, tá? E aí, Fabinho foi muito feliz nessa colocação, e aí eu aprendi, né? Por isso é que é bom a gente estudar, a gente assistir a palestra, por isso é que a gente convida. Vamos assistir uma palestra, vamos estudar, etc. Porque a gente vai pegando, a gente vai aprendendo, a gente vai pegando, vai aprendendo, e a gente vai entendendo melhor. E aí, Fabinho falou, diz assim, olha, a tradução correta é justamente a caridade. É essa que você trouxe, que é a tradução correta. Aí, por quê? A tradução do Saci. Por que é a tradução correta? A caridade é a tradução correta. Porque a fé, a esperança e a caridade, nós estamos falando do quê? De virtudes. Né? E o amor, ele não estaria bem colocado, ele não se encaixaria bem, apesar de se encaixar, mas não seria a tradução mais correta, porque o amor é o quê? É o sentimento. Né? A fé, a esperança são o quê? Virtudes. Né? E o amor é o sentimento. Então, quando você
diz assim, por que a caridade está acima até da fé? Né? Ou seja, uma virtude acima de outra virtude. Porém, existe uma fé, do qual nós já estudamos, que é uma fé cega, né? Aquela fé que você acaba acreditando de qualquer forma, né? Sem saber por que você está acreditando. E a doutrina espírita nos traz o que é a fé racional, que a gente faça reflexão, né? Que a gente faça analogia, que a gente busque uma questão lógica, racional, e aí a gente vai compreendendo e entendendo, vai desmistificando o sobrenatural e vai ficando mais fácil da gente acreditar, da gente ter certezas das coisas, né? Agora, quando você, no Evangelho, diz que a caridade está ao alcance de toda a gente, e aí traz, do ignorante, aquela pessoa que é ignorante no sentido de não ter conhecimento, tá? Mas ela pode sim fazer gestos de caridade, e como fazem? Quando a gente adentra aos irmãos em situação de rua, muitos são ignorantes, mas por incrível que pareça, às vezes você dá um prato de comida para outro, e aí acabou a comida, um vem lá e, olha, eu vou dividir contigo. Olha que interessante, né? Uma pessoa ignorante fez um gesto de caridade. E a fé? Né? Às vezes a pessoa é totalmente incrédula, ele não acredita mais na sociedade, ele não acredita mais em Deus, ele não acredita mais em ninguém. Mas aquele gesto de amor é tão espontâneo, mesmo ele sendo ignorante. Assim como do sábio. O sábio, aquelas pessoas que têm muita sabedoria, são detentores de sabedoria, eles podem sim ter gestos de amor, mas às vezes pela questão do egocentrismo, né? De se acharem, vamos dizer assim, pela inteligência que eles têm, se acharem e às vezes não acreditam também na divindade, a fé para eles não tem muita importância, mas eles fazem gestos de caridade, assim como o rico, assim como o pobre, tá? Independente de qualquer crença, se a pessoa é muçulmano, se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se ele é cristão, ortodoxo ou não é ortodoxo, né? Se ele é budista, hinduísmo, em todos os aspectos, tá? E a fé, a gente observa que ela precisa, para ser uma fé verdadeira, ela precisa ser racional. Se ela for cega, ela perde a sua característica. Tá? Então, por que a caridade está acima da fé? A gente observa que a caridade realmente ela é o amor em ação. Entendeu? E ela está ao alcance de todos, como você bem todos. explicou. Aí eu queria ir para um outro lado, Silvio. A gente vê, inclusive, a Líria, até um dos que mais defendem, que a caridade, né, o exercício da caridade, fazer a caridade, botar a mão na massa, seria o remédio para essas pessoas que enfrentam as dores da alma. O que a gente pode dizer? Por que esse grande remédio? Uhum. Olha só, isso é bastante interessante, André. Inclusive eu falo muito isso, convido muitos irmãos, vamos para os trabalhos, vamos para o trabalho. Porque a partir do momento que você vai de encontro com aqueles irmãos, você dá uma observada na sua vida e você é altamente abençoado. Você começa a observar que tem pessoas que estão em situações muito mais difíceis do que você. Agora, apenas um contato com um irmãozinho que você está tendo, que você está ajudando, amparando, auxiliando, vai fazer com que você desperte, que você cure, né, das suas, entre aspas, dores, que na verdade elas não existem, elas se apresentam para nós justamente por causa da nossa ignorância, pela nossa falta de entendimento, né? Tanto que a gente fala a questão da dor e do sofrimento, que é algo, né, que são diferentes, porque a dor ela pode se apresentar a qualquer um de nós, mas o sofrimento ele passa a ser uma escolha daquela pessoa. Concordo. Pelas suas ações perante a dor, né? Perante a dor. Mas quando você vai de encontro com a dor do seu semelhante, você olha para trás e observa o que, meu Deus do céu, eu sou abençoado, eu sou misericordioso. Inclusive, a gente pode acrescentar nesse entendimento algo maravilhoso que Emmanuel nos traz através da psicografia de Chico Xavier, que ele vai mais além, ele diz assim, olha, toda vez que você já tem um prazer de servir,
ele traz no início o prazer de servir. O que é o prazer de servir? É a verdadeira caridade, entendeu? Não é você ir por obrigação, mas começa por obrigação. Entendeu? Isso é bastante interessante, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, padre, a caridade ela só é verdadeira quando a gente faz por amor, quando a gente vai com aquele prazer de servir. E quando é que tu vai? Tu vai esperar quando ter esse prazer de servir se tu não te propõe a servir, tu não te propõe a servir, porque a gente tem que se propor aquilo. Mas eu não gosto. Sim, então é um trabalho contínuo, né? E aí a gente lembra lá do Evangelho, conhece o verdadeiro espírita cristão pelos seus esforços constantes para domar suas más tendências. Ou seja, eu não gosto de ir ao trabalho, então eu tenho que domar essa tendência de não gostar, servir o outro. Então, a partir do momento que eu vou tendo esse contato, aí Emmanuel diz, quando você já tem o prazer de servir, né, toda vez que você tem o prazer de servir, e a justiça divina te procura para acerto de contas, manda a misericórdia divina suspender esse débito por tempo indeterminado. Nossa, isso é muito maravilhoso, entendeu? É algo assim que, meu Deus do céu, por quê? Porque você tem um prazer de servir, você está ali, e nós somos abençoados, meus queridos irmãos. A misericórdia divina está o tempo todo à nossa disposição. Nós somos abençoados, mas tem um detalhe, a justiça divina está o tempo todinho também, nos cobrando pelos equívocos que cometemos no nosso dia a dia. Mas a misericórdia está lá. Que é o advogado que tu falou no começo. Isso, o advogado. E basta que a gente siga aquela passagem lá de Pedro, que diz mesmo assim, o amor é uma multidão, o amor cobre uma multidão de pecados. Lembra dessa passagem? Sim. Aí, Silvio, com essa situação de pandemia, principalmente na época que estava mais fechado, vamos dizer assim, tem muita situação de lockdown e tal. Como é que ficaram os trabalhos de assistência àqueles que, como você bem falou, por exemplo, as pessoas em situação de rua? Você participa de um trabalho desse. Como é que ficaram esses trabalhos, o modus operandi mesmo? Olha, eu vou te falar uma coisa assim, às vezes a gente pensa muita coisa, mas quando chega a determinados momentos da vida, a gente fica, nossa, meu Deus do céu. Eu vou te contar uma experiência pessoal minha. Lembra quando aquela primeira enfermeira, ela foi vacinada no Brasil, a primeira que recebeu a vacina? O que acontece? Eu, Silvio, sou do grupo de risco, né? Eu tenho pressão alta, tudo, e aí, seguindo o Evangelho de Jesus, ele nos diz, sede prudente como a serpente, né? Para a gente ter prudência, né? E aí, lógico, eu me preservei, as casas espíritas fecharam, e no primeiro momento, na primeira semana, fechou-se vários trabalhos, e aí a gente ficou assim, como é que nós vamos fazer esses trabalhos? E aí nós procuramos realizar esse trabalho com a maior segurança possível, não apenas para nós, mas principalmente para aqueles dos quais seriam assistidos, inclusive que são muito mais vulneráveis do que nós. Olha só a nossa responsabilidade, né? Responsabilidade em dobro. Bem, então os trabalhos se fecharam de tal forma e depois nós fomos buscando alternativa para continuar o trabalho, mas tinha alguns trabalhos que eles seriam assim, um pouco mais arriscados, e aí eu acabei me recolhendo para os que eram mais arriscados. E a enfermeira, ela tinha muita comorbidade, inclusive ela era obesa, e ela disse mesmo assim, olha, eu estava aposentada, a entrevista dela, quando ela tomou a primeira vacina, eu estava aposentada. Mas quando eu vi a situação da pandemia, os hospitais, os enfermeiros, pessoas precisando de ajuda, eu larguei tudo e fui para o hospital ajudar as pessoas. Eu digo, meu Deus do céu, ela é com muita mais comorbidade do que eu, e eu me recolhi de tal forma, procurei fazer o trabalho, mas nós continuamos realizando alguns trabalhos. Aí eu fiquei assim, parado, meu Deus, a gente fica com vergonha, né? Mas aí depois, naquele momento veio um pensamento, né? Ou melhor, talvez algum irmão que veio lá no meu ouvido para não também
me deixar triste, desanimado. Afinal de contas, né, a gente também tem nossos irmãos que estão o tempo todo nos incentivando, né? Aí ele disse mesmo assim para mim: calma, Silvio, calma, não te preocupa não, tá tudo certo, não te preocupa não. Depois da pandemia, o teu trabalho vai ser dobrado. Aí engraçado é que eu já estou com um projeto, né? Não vou falar desse projeto ainda, e realmente eu estou pedindo muito a Deus para que esse projeto aconteça, e realmente vai ser dobrado mesmo, né? Porque vai ser uma viagem, nossa, muito grande de ajudar muitas pessoas. Eu digo, então eu vou ser prudente, continuar o trabalho. E esse trabalho dos irmãos em situação de rua, que você falou especificamente, que é um trabalho que a gente realiza um banho junto ao Mercado Central com os irmãos em situação de rua, nós estamos terminando de construir agora um banheiro, um carrinho com 4 banheiros. Nós vamos ampliar, até por causa do tempo, porque antes o carrinho tinha só 2 banheiros. Esse trabalho nós suspendemos, porque, só para você ter uma ideia, nós chegávamos 6 horas da tarde no Mercado Central, e eu particularmente, como é que eu que puxava o carrinho e tudo, eu saía de lá às vezes meia-noite, 1h da manhã. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, às vezes 7 horas de trabalho. Então tu imagina o tanto de contato e aglomeração. E eu particularmente gosto de abraçar eles. Eu gosto, é algo que para mim, nossa, não tem como eu ir à rua se eu não der um abraço num irmão daquele. Então como é que numa época de pandemia eu ia fazer isso? Então nós suspendemos o trabalho até para fazer o carrinho, mas aí os nossos irmãos que doam alimento, aí tem a nossa querida Eldina, que tem um projeto chamado Clareou, que é aos domingos, que faz parte lá do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. Ela continuou levando o alimento. Ela está mais jovem, ela não é ainda do risco, e aí, graças a Deus, os alimentos foram, continuaram. E até hoje, inclusive, ampliados, tá? A mérito da Eldina, né? A gente ajuda ainda há pouco, mas nós estamos fazendo o quê? O banheiro, estamos construindo o banheiro que está quase pronto para a gente retornar ainda esse ano com o banho, tá? Que é o nome do projeto, é Banho de Luz. Você está convidado aí lá. Sim, sim. Tá certo, vamos a mais um breve intervalo e já que a gente volta a ouvir Apenas Amar, em homenagem ao meu irmão, de Denis Soares. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativam. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade.
fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Estamos de volta após esse breve intervalo. Meu querido Silvio, neste último bloco, nem vemos o tempo passar, eu gostaria que você fizesse as considerações finais da temática que a gente trabalhou, falasse da sua casa espírita e de tantos trabalhos sociais que você se envolve. Também faça o convite às pessoas, fale, talvez alguém se encontre nesse trabalho e queira fazer parte. Vai ser muito ótimo esse momento, assim, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, convidar, explicar sobre os trabalhos, porque são trabalhos, lógico, que a gente cada vez mais aprende, inclusive como nós falamos, né? Em cada trabalho desse, a gente vai eliminando defeitos e adquirindo qualidades, virtudes, é verdade, apesar de ser um pouquinho, né? Mas a gente vai melhorando, e isso é muito bom. A gente começa a compreender melhor o outro, entender melhor o outro, então precisamos convidar o nosso irmão, porque a partir do momento que a gente convida os nossos irmãos, a gente sabe que eles também vão começar a ter essa transformação dentro de si, apesar de ser ainda lenta, nós sabemos disso. Nós não vamos dar um passo maior do que a perna, de forma nenhuma. Bem, no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, inclusive, que é essa casa aqui que está atrás de mim, o Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, fica localizado lá na Rua dos Jambos, né? Após o Farol da Educação, a segunda rua à esquerda é uma rua sem saída. Nós temos vários trabalhos lá. Na questão da caridade, inclusive a gente até intitulou o nome de trabalhos beneficentes. Olha só, bem interessante isso, viu, André? Abrir esse parênteses aqui, porque fala-se muito sobre assistência social. Quando a gente fala de assistência social, a gente se associa muito à assistência social que a sociedade, de uma forma em si traz, né? E a gente preferiu fazer trabalho beneficente, que é justamente para o trabalhador que vai realizar esse trabalho beneficente, ele já começa a entender que esse trabalho tem que ser feito com amor, com desprendimento, né? Não apenas um trabalho solidário, um trabalho de assistência social, onde você vai dar ali, você não participa, você não consegue abraçar, você fica um pouco mais distante, é a forma que a gente vê. Inclusive, por exemplo, na rua, os irmãos em situação de rua nos falam isso. Eu posso, antes de falar esse trabalho, eu vou abrir esse parênteses aqui, que eu acho interessante. Eles falam mesmo assim, você chega na rua, André, o pessoal tem o município, tem a secretaria que é a Sencas, que faz um trabalho maravilhoso, a gente tem que elogiar os trabalhadores de lá. Eles vão, eles querem ajudar, eles querem recolher os irmãos, eles querem fazer tudo, mas de acordo com o olhar técnico, ou seja, assistência social. Eles querem o quê? Retirar aqueles irmãos de situação de rua para levar para um abrigo, para um local. Tudo bem, né? Inclusive, se a gente for entrar nesse debate, a gente vai gerar tanto debate. Tem muitos irmãos que falam assim, não, esse negócio de sopa é um negócio que está totalmente errado, esse negócio de alimento, de banho, me falaram isso, leva banho, tu está fomentando esse irmão ficar em rua.
Oh, meus irmãos, quando a gente começa a dialogar com eles, acolher eles, abraçá-los, eles começam a ter confiança em nós, eles começam a abrir seus corações verdadeiramente para a gente. E nesse diálogo, a gente começa a abrir os olhos e ficar assim, nossa, e imaginar, meu Deus, eu também um dia posso estar aqui na rua. É a coisa mais interessante do mundo. E aí a gente começa a entender por que eles estão na rua. E por que não basta apenas querer retirar eles da rua. Essa não seria a solução. André, não seria a solução, André. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm milhares e milhares de irmãos em situação de rua. O banho que nós fazemos no Mercado Central, lá nos Estados Unidos tem um banho chamado Lava-Mãe, que eles têm um ônibus, eles têm um carro, eles têm um banho para milhares e milhares de irmãos em situação de rua, no São Francisco, em Nova York, na Califórnia. O projeto lá é extenso. Eu te falo isso porque eu pesquisei, fui atrás desses banheiros, essas coisas todas. E os Estados Unidos é o quê? É o país mais rico do nosso planeta. Né? E por que eles estão lá na rua? Às vezes a gente não se pergunta, né? Então, quando a gente vai, a gente sente aquele calor, aquela energia deles e aquela necessidade do quê? Do amor, do acolhimento e do amparo. E que às vezes com olhar técnico a gente não consegue dar. Então, a gente trabalhou para desassociar assistência social para trabalho beneficente. E dentro desse trabalho beneficente, nós temos, aí vamos falar para vocês, nós temos o banho que está temporariamente suspenso, mas tem a entrega de alimentos que acontece todos os domingos. Você pode participar da produção dos alimentos a partir das 10 horas da manhã, tá? Nós temos a nossa irmã Eldina, eu posso procurar o telefone aqui, pode colocar o telefone aqui. Depois me passa, a gente coloca. Depois eu te passo. Isso. A gente coloca nas referências embaixo no vídeo. Nós temos a nossa irmã Eldina, a partir das 10 horas da manhã, prepara a comida, tudo, e às 5 horas da tarde vai entregar essas quentinhas lá para os irmãos em situação de rua. Ok. O banho, que vai acontecer todas as quinta-feiras, mas está suspenso. Nós temos as peregrinações. As peregrinações, elas foram suspensas, mas nós já estamos programando para retornar. A peregrinação é um trabalho que nós aprendemos lá em Uberaba com Chico Xavier, onde ele ia na casa de irmãos carentes, levava uma cesta básica, 2 litros de leite, 2 pães, e fazia um pequeno evangelho no lar. E nós fazemos isso aqui desde no ano de 2008, mais ou menos uns 15 anos, 15 a 18 anos, que a gente faz aqui em São Luís, aqui em Pinheiro. Então a gente leva a cesta básica, 2 litros de leite, 2 pães, e a gente usa o minuto de sabedoria. A pessoa abre, a gente lê um texto do minuto de sabedoria e faz um breve comentário e depois pede para a pessoa fazer uma oração com a gente. Geralmente a gente visita em torno de 7 casas. E aquilo ali a gente se confraterniza, a gente faz durante um ano naquela comunidade, depois de um ano a gente muda para outra comunidade. Esse trabalho está suspenso, mas a gente já está com previsão de retornar. Nós fazemos também alguns trabalhos com outras instituições, né, em parceria. Por exemplo, a Associação Espírita Jesus Gonçalves, que fica localizado lá no bairro da Vila Nova. O último domingo do mês, nós levamos 120 cestas básicas para aquela associação, para ser distribuído para os irmãos que são moradores lá do Bonfim, que é o antigo leprosário, tá? Alguns irmãos que ainda fazem parte da colônia e outros que são familiares, são pessoas carentes. Então, é um trabalho que nós já desenvolvemos também desde mais ou menos quase 18 anos. A maioria dos trabalhos fazem 15, 18 anos. Então, é o último domingo do mês. Esse trabalho a pessoa pode entrar em contato comigo também, que aí a gente recolhe alimento, a gente vai buscar na casa da pessoa, a pessoa pode montar a cesta básica com a gente, a pessoa pode ir até a associação, entregar a cesta básica, pode entregar pessoalmente, tá? A gente sempre diz assim, o trabalhador é que escolhe como ele quer fazer o trabalho, tá? Na casa, assim que a gente faz. Então, esse trabalho é o último domingo de todo mês, a gente faz isso, todo mês, o último domingo. Geralmente a gente estabelece por domingo. Tem um trabalho que é lá na Casa do Cristo. A Casa do Cristo é um centro espírita do nosso querido irmão Fernando Noto.
que é lá no Parque Timbira. O primeiro sábado do mês, o Fernando ele faz um almoço para os idosos, tá? E a gente também participa, ele gentilmente, né, também nos recebeu lá do Ivone do Amaral Pereira, e a gente leva pessoas para ir lá para participar desse almoço. A pessoa pode ajudar a fazer o almoço, a pessoa pode ajudar a entregar o almoço para os idosos, também tem doação de cesta básica para os idosos, e também tem a tradicional fila do abraço, onde a gente abraça cada um idoso, recebe um abraço. A fila do abraço. Esse trabalho acontece primeiro sábado, é na Casa do Cristo, mas você também pode entrar em contato com a gente no Ivone Amaral Pereira, que a gente vai direcionar a pessoa para lá, tá bom? Outro trabalho, o Centro Espírita Emmanuel. Você conhece o Centro Espírita Emmanuel lá no Quatraque? Conhece, né? O Centro Espírita Emmanuel, nós somos uma vez convidados para participar de um trabalho lá no povoado do Alto Alegre, que é um bairro que ele é conhecido como Coabianos, né? E o nosso irmão lá do Centro Espírita Emmanuel, eles fazem esse trabalho lá nessa comunidade, inclusive hoje já construíram uma casinha, e nós começamos também a participar desse trabalho, aonde esse trabalho acontece o terceiro domingo do mês, e nós sempre estamos lá presentes. O que a gente faz? A gente vai lá, tem uma pequena palestra. Nessa palestra, a gente faz um pequeno evangelho, né, uma oração, e depois a gente entrega cestas básicas para as irmãs que tem lá. Então, aquelas pessoas que quiserem também doar a cesta básica e participar do terceiro domingo, nós estaremos lá. É engraçado que a gente começou a fazer esse trabalho com outras casas espíritas, porque às vezes a pessoa chegava no Ivone Pereira. Qual é o trabalho que tem? Tem a visita no asilo. Que dia é? Tal dia. Ah, mas eu não posso ir. A pessoa dizia mesmo assim. Eu digo, rapaz, não é possível. Que dia tu pode ir? Tal dia. E aí eu procurava um trabalho no Centro Espírita. Tem um trabalho ali, vamos embora. Aí a gente começava justamente para não perder aquela pessoa que está chegando na casa de participar de um trabalho e dar oportunidade para ela. Então, esse é o terceiro domingo do mês. A pessoa pode entrar em contato com a gente leva. Inclusive, foi bem interessante que nós, em alguns meses agora, nós incrementamos. Eu consegui uns frangos e levamos um frango para cada senhora lá. Além dela ganhar a cesta básica, ela ganhou um frango. Foi muito legal, entendeu? Muito legal mesmo o frango. E, nossa, elas gostaram. Inclusive, a gente tem um videozinho, se você quiser passar no programa, eu posso te mandar um amigo meu, ele também está fazendo um trabalho, porque, André, aproveitando, eu não sei o tempo, mas é muito legal, esse amigo, ele é cinegrafista, ele dizia assim para mim, Silvio, rapaz, eu queria tanto ajudar, como é que eu faço? Mas às vezes eu não tenho tempo, às vezes eu digo, meu querido, tu é cinegrafista, tu pode fazer pensa alguma coisa. Aí ele parou para mim, Silvio, eu já sei, eu vou fazer um documentário sobre pessoas que fazem o bem. O que tu acha? Eu digo, olha só que maravilha, tu não sabe o bem que tu está fazendo, porque tem tantos documentários aí que são para outros lados, né, lados mais negativos. Aí ele disse mesmo assim para mim, poxa, legal, então eu vou fazer. Aí eu posso fazer algum desse trabalho? Aí ele foi lá no Emmanuel, nesse dia, né, e levei ele fez a filmagem e fez um videozinho de 2 minutos. Ele disse, ó, vê se ficou legal, porque ele quer fazer um documentário. Ele me mandou, nossa, o vídeo ficou maravilhoso. O vídeo. E foi no dia dos frangos que a gente levou os frangos com a cesta básica. Eu posso te mandar esse vídeo, é 2 minutos, é curto, e aí você pode passar aí para as pessoas. Então esse é o terceiro domingo, isso. No segundo sábado do mês, pela manhã, porque são vários trabalhos. Qualquer coisa tu vai cortar aí, né, o tempo. No segundo sábado do mês, nós temos o Dia da Barba, que foi um trabalho que nós criamos lá no Asilo de Medicidade. Esse Dia da Barba, ele surgiu porque a gente fazia visita no Asilo de Medicidade e às vezes a pessoa chegava, o que é que eu vou fazer no asilo? Olha a nossa visão como é, né? Muito cartesiana. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Eu digo, olha, o que nós temos que fazer é conversar, abraçar e, se possível, escutar a mesma história do idoso quantas vezes for necessária, porque se ele está contando a mesma história, porque quem está precisando de escutar somos nós. Porque às vezes tu vai no asilo, né, o idoso ele conta a mesma história,
Toda vez que tu vai, tu diz assim, não, eu não aguento mais escutar aquela história. É porque a gente está precisando escutar. Mas a pessoa às vezes não entende. Aí a gente começou a ver a necessidade deles da barba. Porque às vezes tem barbeiro que cobra, né? Às vezes tem um barbeiro que fazem, né? Espontâneo. E às vezes eles são aposentados, dinheirinho. Aí a gente criou o Dia da Barba, onde a gente faz a barba e a gente bate papo com eles, conversa com eles na hora de fazer a barba. Então aqueles irmãos que vão e fazem a barba, eles estão fazendo alguma coisa, algum movimento, né? Mas ao mesmo tempo eles estão conversando. Aí tu começa a observar. E a barba foi apenas um pretexto para a gente dialogar, bater papo, se conhecer, né? E nossa, aí eles começam a observar por quê? Porque dificilmente um filho que colocou um pai no asilo, ele vai lá fazer a barba do pai. É muito difícil. Ou seja, Silvio, às vezes a gente fica, eu não sei o que fazer, e nesse curto espaço você falou tanta coisa, inclusive esse da barba, ó. Que sacada, né? Fazer a barba do idoso e ali você está tendo a caridade de escutar, de conversar com ele, né? Que maravilha. Mas é isso mesmo. É por isso que a gente fala, se a gente começa a se predispor a fazer algum trabalho, a gente vai encontrar o trabalho. E André Luiz nos diz, a gente não pode esquecer isso. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. A gente não pode esquecer isso. Nós temos outro trabalho também no Ivone Pereira, que ele já é bastante antigo, que se chama o trabalho Mães de Luz. O trabalho Mães de Luz, ele acontece no 3º sábado à tarde. É um trabalho com gestantes, né? Onde são recolhidos alimentos, são recolhidos enxovais. As meninas, elas fazem palestras de cunho educativo, de cunho cristão, moral, lá no Jesus Gonçalves, também, esse centro espírita, do qual a gente faz essa parceria. Porque lá no Ivone, você sabe que o Ivone é ali no bairro do Renascença. Ali no bairro do Renascença, materialmente falando, a gente observa que não tem muitas pessoas, né? Que tem essa questão material. E aí a gente começou a fazer trabalho em outras casas. A levar para outros locais que tivesse maior demanda. Isso, maior demanda, e ajudar essas casas. E com isso, que é um modelo que eu acho muito pertinente, né? Se a gente começasse a entender, as casas espíritas, elas se uniam cada vez mais. Não, porque é o trabalho da minha casa, o trabalho da casa A, da B, nada, o trabalho é do Cristo, o trabalho não é de casa nenhuma, o trabalho é do Cristo. Inclusive, eu sempre disse isso em algumas casas espíritas, eu falava isso assim, pessoal, se você não tiver trabalho, caminhe o trabalhador lá para o Ivone, ele pode participar desse trabalho, a gente faz trabalho A, trabalho B, vamos interagir. E eu faço muito isso, André. Às vezes um irmão diz assim, Silvio, eu queria tanto participar do trabalho, mas eu não tenho tempo. Qual é o dia que tu tem tempo? Eu só posso participar no domingo à tarde. Aí eu, aí eu saio atrás. Olha, tem um nosso lá que é o lanche fraterno, que é aquele que eu te falei, que é o clareô, que é domingo. Mas a rua, eu não gosto de ir para a rua, eu queria trabalhar com gestante. Aí eu saio nesse centro espírita, eu procuro no Humberto de Campos, eu procuro no CVV, eu procuro... tem um ali no domingo à tarde, olha, tu vai nesse centro espírita, procura fulano de tal que tem um trabalho lá. Porque isso é que a gente tem que fazer, né? A gente tem que direcionar a pessoa. Não, tu só tem que fazer se for aqui na minha casa e só dá para fazer esse dia. Não é assim. Já vai, complica, né? Meu querido Silvio, eu só tenho a agradecer a oportunidade de você dividir tudo isso conosco e espero que numa próxima oportunidade você possa nos ajudar. Eu estou procurando aqui mais trabalho para te mostrar, né? Eu te falei aqui do Jesus Gonçalves, né? Do Mãe de Luz, né? A comunidade Altalegre, o Lanche Fraterno. Tinha um trabalho que agora também foi suspenso, que era uma visita que era feita na Chácara Fraterna. Olha que legal. Vou ampliar mais o nosso papo. Tu vai dizer assim, eu não convido mais Silvio. Ele conversa demais. Mas não tem problema, tu é que sabe, né? A minha intenção é a melhor possível. Com certeza. Olha só, tem muito trabalho. Eu tenho que pegar a minha lista, eu acabei não pegando a lista, mas vamos lá. Chácara Fraterna. A Chácara Fraterna é um trabalho que tem lá no Panacoatira, que são os irmãos franciscanos. André, nós fizemos algo que eu acho muito maravilhoso. Na rua, nós começamos, nesse trabalho do banho,
a gente começou a ver que... Eu nem te falei do banho, como funcionava, né? Não falei não, né? O banho, não cheguei a falar. Eu vou rapidão, vou tentar apressar. O banho, a gente leva para eles o quê? Um banho, a gente leva para eles roupas limpas, a gente leva para eles livros, a gente leva para eles lanche, a gente leva para eles um corte de cabelo, barba, tá certo? Inclusive a gente queria incrementar, que eu acredito que com o banheiro novo a gente implementar, a gente vai querer levar o quê? Um cinema, uma vez por mês pelo menos, com pipoca e refrigerante. Olha que legal, né? Uma vez por mês. Beleza. Mas o mais importante de tudo, que é o acolhimento, né, o bate-papo, a amizade que a gente faz, e acima de tudo, quando eles têm confiança na gente, como eu estava falando, a gente chega para ele, meu irmão, por que tu não sai dessa vida? Aí ele chega para a gente assim, eu queria tanto sair mesmo, eu queria voltar para casa. Um exemplo. Mas o que aconteceu? A gente já sabe qual foi o problema na casa. A gente tenta o quê? Conversar com a família, leva esse irmão de volta. Outros falam, não precisa, eu sou do interior, eu consigo a passagem para ti, a gente leva. Outros dizem assim, olha, eu não tenho mais família, eu queria sair nesse estado, eu queria ir para uma clínica de reabilitação. Aí nós começamos a conhecer os locais que fazem reabilitação de irmãos em situação de drogadição. Olha só, então a gente começou a abrir um leque e fazer amizade, parceria e ajudar. Quem? Vamos lá. A Casa do Papai, que é no Olho d'Água, e lá em Panacoatira. A Casa do Pai, que também é a Casa do Davi, que é lá na Vila São José. A Peniel, que é na Vila São José, e lá em Estrada da Mata, são duas. A Chácara Fraterna, que é lá em Panacoatira. O Centro de Recuperação Manaim, que é na Raposa, e o Manassés, que é lá no Turu. Entendeu? Então, essas casas, esses irmãos, às vezes eles querem ir, a gente encaminha para a Chácara Fraterna, encaminha para Manaim e por aí vai. E nessas casas, eles recebem esses irmãos, e a maioria são que é evangélica, e temos a fraterna que é católica. Não tem nenhuma espírita, eu não conheci. E olha que fora da caridade, na salvação, é a doutrina espírita que nos traz, né? Bem, ok. Não tem nenhuma espírita que faz esse trabalho. Mas aí a gente começou a fazer essa amizade. E o que acontece? Eu já sou conhecido nesses locais, eu levo cesta básica, eu levo alimento, eu levo roupas para eles, né? Eu estou em contato, eles me convidam para culto, eles me convidam para casa. Outro dia eu fui ser padrinho de casamento de um casal que nós resgatamos, levamos para o Manaim, e aí eu tenho foto, fui convidado, eu e minha esposa, para ser padrinho e madrinha. Olha, são experiências assim, por isso que a caridade é maravilhosa, André. A gente não tem preço, não tem nada no mundo que pague. E aí a gente começou esse movimento, e aí abriu esse leque. Então, se a pessoa disser, outro dia apareceu um amigo meu, que ele é psicólogo, ele tinha se envolvido com droga no passado, disse, Silvio, eu quero fazer um trabalho, eu sou psicólogo, irmão, eu digo, não te preocupa, tu quer fazer aonde, a hora, que dia, vamos lá. Onde é? Eu falei essas casas, mas tem essas casas todas aqui, eu digo, tem mais, que eu não conheço. Para levar ele, então, os trabalhos, eles se ampliaram. E na Chácara Fraterna, nós íamos e chegar lá e ia bater papo, conversar com eles. Bater papo, conversar, incentivá-los, mostrar. E detalhe, o trabalho. Às vezes chegava uma pessoa na casa espírita, um filho, um pai com um filho que estava com problema de drogadição, tudo. A gente sabe que na casa a gente tem passe, água fluidificada, evangelho lá, a mediúnica, etc, etc. Mas a gente pegava aquele irmão, vamos embora ali, levava numa casa, chegava lá, senta lá na roda, os irmãos começavam a contar os seus casos, as suas dores, o que aconteceu com eles, as suas experiências, como eles conseguiram sair, como eles estavam se sentindo, etc, etc. E aquele irmão que estava naquele momento, não tinha ninguém, ele saía com outra visão, né? Então, é mais um trabalho que a gente faz. Entendeu? Esse trabalho, esse intercâmbio com essas casas. Tá certo? Porque o que realmente interessa é o trabalho do Cristo e não interessa aonde, né? No rótulo. Tudo é rótulo, né? A gente podia, um dia se tu quiser me convidar para a gente conversar sobre o Consolador Prometido, a doutrina espírita, etc, etc, né? Essas interpretações, porque a gente começa, André, a ampliar tudo, né? Por sentimento maior, qual é? O amor. Né? Sim. O amor não tem rótulo.
Tanto que a gente pode pegar a frase de Kardec, que é mais impactante, que às vezes a gente acha tão bonita, né? Até para dizer assim, não, a doutrina espírita não é aquilo, não é espírita, né? Fala essa frase, mas a gente precisa se aprofundar nela. Sabe qual é a frase? A doutrina, ou melhor, a doutrina espírita não, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões. Ou seja, não é o espiritismo, é a essência da doutrina espírita. Entendeu? A essência, o que os espíritos nos trazem, que é o quê? A caridade, é o amor. E em qualquer religião, em qualquer época, em qualquer lugar, você pode realizar. Não precisa ser espírita, eu falo muito isso. Meu irmão, vem conhecer a doutrina espírita, mas precisa ser espírita. Entendeu? Exatamente. É isso que é a grande questão. Por isso é que Kardec fala, Chico diz, né? Se Kardec tivesse dito fora da igreja não há salvação, aliás, fora do espiritismo não há salvação, eu não era espírita. Chico fala isso. Se eu lembrar do trabalho, eu vou dizer para ti, pode falar, pode continuar. Né? Bem, meu querido, de fato a gente vai precisar encerrar, mas com um convite de segundo round, porque o tema é instigante e a gente vê o quão de bagagem o Silvio tem, a vontade de trabalhar e convidar todos a trabalhar também. Aqui na descrição do vídeo vai ter o telefone de Silvio para aquele que se sentiu tocado e querer saber mais. Silvio está à disposição de te encaminhar e ele vai te encaminhar, meu irmão, pode ter certeza. Vai. Meu vai querido, muito obrigado certeza. pela oportunidade e até uma próxima. Até uma próxima, André. Eu só tenho a agradecer a você por essa oportunidade. Eu fico feliz. Lógico, tem vários temas aí que só para concluir, né? Nós fundamos um instituto, o Instituto Babu, tem um lema, o Bem para Todos, que é um instituto que a gente fundou em homenagem ao meu pai. Tá? Inclusive, nós já temos site na internet. Ainda estamos fazendo o site, mas já está no ar. É www.institutobabu.org.br. Bem para todos, tá bom? E nós estamos incrementando alguns trabalhos lá no Instituto Babu, tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço a vocês que estão nos ouvindo agora, agradeço a minha querida pelo convite, tá bom? E eu estou com os braços abertos para escutá-los, para encaminhá-los, para participar do trabalho. Afinal de contas, nós precisamos de trabalhadores, tá? Porque serviço tem muito, agora trabalhador tem pouco, o negócio não é fácil não, mas graças a Deus estamos seguindo. Muito obrigado. Devagar, firme sempre. E a você, meus queridos amigos, muito obrigada pela companhia. O programa está acabando, mas a programação não. Fique conosco, até o próximo sábado. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?